Eu começo por agradecer o convite, que apesar de não ser um convite que me foi dirigido a mim, não é? Eu não sou o Luís Rodes, e é claro que as pessoas fazem diferença pelos trajetos que têm, não é? E se o convite é endereçado a uma pessoa, também tem a ver com a trajetória que essa pessoa tem. No entanto, a não dificuldade da aceitação deste lugar de substituição tem a ver com eu ter entendido que há aqui um espírito muito interessante, que é uma orientação estratégica que me parece vital para pensar o futuro, que é a integração, quando pensamos em educação de adultos e a aprendizagem ao longo da vida, a integração de perspectivas, atores de instituições distintos, porque essa é de facto a realidade, quer da aprendizagem ao longo da vida, quer da educação de adultos. Nunca houve homogeneidade, nunca houve, apesar dos posicionamentos hegemónicos, que são eminentemente ideológicos, nunca houve aceitação acrítica de todas as hegemonias e das posições dominantes, sempre houve diversidade de atores, instituições e perspectivas. E, portanto, se convida alguém que, de facto, pertence até à esfera do ensino superior, eu sou colega do Luís Rodes na Escola Superior de Educação, trabalhamos juntos na área da educação de adultos e desenvolvimento comunitário, também é porque se reconhece que importa mesmo ouvir posições, perspectivas e atores diferentes. Por outro lado, bom, independentemente do maior ou menor grau de otimismo que as circunstâncias nos permitam manter, essa diversidade é importante ter em mente para pensar o futuro. Depois também me agrada e tenho que agradecer a tranquilidade que me deu o título da comunicação, que é Pensando o Futuro. Ora, Pensando o Futuro permite-me estar aqui da única forma que eu acho que sou capaz, que é. E há uma outra questão no título que é importante, que é o contexto do pretexto. Portanto, eu não estou especializada em educação, em ambiente de estabelecimento prisional, mas se há um contexto do pretexto para pensar a aprendizagem ao longo da vida, então isso eu acho que sou capaz de fazer. Se é para pensar o futuro, se não é para ficar presa aos constrangimentos que neste momento se me colocam, ótimo. Porque de análise aprofundada dos constrangimentos e desta negatividade, isso é o que eu faço cotidianamente quando tenho que avaliar várias coisas pelas quais vou passando. Portanto, pensar o futuro. Pensar sem determinismos, sem dizer o futuro vai ser assim, ou o único caminho para termos um futuro viável é este. Não, é pensar mesmo, refletir e vamos pensando à medida que formos conversando. Ora bem, eu sei que a educação de adultos em estabelecimento prisional tem as suas especificidades. O que eu também sei é que todos os contextos onde existe educação de adultos têm as suas especificidades. E, no entanto, há tendências transversais, não é? E, pensando no futuro, há determinadas tendências transversais que são ameaças à educação de adultos. Também há determinadas tendências transversais que são oportunidades que, podendo ser percebidas, podem ser aproveitadas para fortalecer o campo da educação de adultos. O que é bom manter em mente, parece-me a mim, nesta lógica de pensar no futuro, e que me parece que é a orientação estratégica de alguém que está como está o Luís Rosa, como estou eu no outro setor, é que se nós perdermos de vista que contextos diferentes, com especificidades muito concretas, têm de facto em comum estas tendências transversais, se nós perdermos isto de vista, perdemos força. E se perdermos força, perdemos alguma capacidade reivindicativa. Quando fragmentamos e segmentamos a educação de adultos, que é algo que naturalmente se pode fazer, porque tem origens diversas e tradições diversas, o que usualmente acontece é que ficamos com um debate encurralado nas especificidades de cada contexto. O debate encurralado faz com que sejam poucas pessoas a debater e poucas pessoas capazes de estabelecer pontos connosco. E quando isto acontece, então estamos mesmo muito mais isolados. E se estamos mais isolados, também perdemos de vista os debates de ordem estratégica e os debates de ordem política e os debates de ordem ideológica. Não é? Porque se foi dito, e se calhar foi dito muitas vezes de manhã e há de ser dito mais vezes, se estamos numa ordem de cima para baixo, então o que nós temos que perceber é que a luta que fizermos não pode situar-se só em baixo, tem de alguma maneira de chegar acima. Se tem que chegar acima, tem que ser estratégica, tem que ser política e também tem que ser com consciência ideológica. Ora bem, o pensar o futuro na educação de adultos é pensar como é que podemos rentabilizar a mais-valia de sermos um sistema pouco estruturado naquilo que diz respeito à sua diversidade, muito estruturado em alguns contextos específicos. Tudo o que diga respeito à educação de adultos associada a modalidades escolares está atualmente ultraestruturada, quase que a aniquilar aquilo que é a natureza da educação de adultos, em que um adulto aprendente é um indivíduo com responsabilidade e determinação sobre a sua trajetória de aprendente.
Ora, se o sistema é ultraestruturado, se é rígido, de cima para baixo, há aqui algo da natureza da educação de adultos que está posta em causa. Portanto, um sistema de aprendizagem ao longo da vida tem necessariamente que ter um alicerce forte na educação de adultos. Forte não significa tão estruturado que aniquile a diversidade, porque senão, de facto, depois temos uma educação de adultos que não cumpre as suas funções sociais mais vastas. E as funções sociais vastas da educação de adultos não são de todo subsumidas na qualificação. Não são de todo subsumidas na voragem neoliberal de que a educação pode tudo na medida em que nos pode inserir no mercado de trabalho, e a inserção no mercado de trabalho é tudo. Somos pessoas se estivermos empregados, somos pessoas se tivermos mais valia para o mercado de trabalho. Não creio, não é? Se vocês acreditassem nisto, o que é que vocês estavam a fazer? A trabalhar com adultos que estão num estabelecimento prisional, não é? São pessoas muito para além daquilo que tenham de mais valia para o mercado de trabalho. E o processo educativo e as suas aprendizagens também não podem ficar subsumidos a prepará-los para o mercado de trabalho, que de todo modo, paradoxalmente, está em declínio, está constrangido, está a fechar-se. Nós só podemos é desistir se todo o nosso trabalho educativo for pensado em função de qualificações, em função de preparação para o mercado de trabalho. Rapidamente ficamos sem argumentário para conseguir manter o nosso trabalho como educadores de adultos. Não creio que seja esse também o caminho, pensando no futuro. Ora bem, outra coisa que me agrada no título de Pensar o Futuro é que se nós não pensarmos o futuro, não escolhemos as batalhas do presente. Se nós também vamos para todos os campos de batalha de peito aberto com a mesma força, lá está, fragmentamos, segmentamos. Se pensarmos o futuro, se tivermos uma noção mais congruente de para onde é que devemos caminhar, conhecendo bem as ameaças do presente, também conhecendo a história, que não é uma coisa que eu agora possa aqui, nem eu saberia fazer, é mesmo pelo facto de haver tantas experiências que foram mal avaliadas ou não avaliadas, das quais não se tiraram ensinamentos devidos. Portanto, isto do inventário do passado também é uma coisa difícil. Agora, sim, se não soubermos bem quais são as ameaças do presente, se não tivermos bem claro que há determinadas tendências para o futuro que queremos agarrar, depois de facto também não escolhemos bem as batalhas. E não escolhendo bem as batalhas, dispersamos alguma força. Se hoje em dia é difícil manter força porque o panorama é tão negativo, então importa bem escolher as lutas onde nos movemos. Portanto, pensar o futuro para reduzir e escapar as armadilhas, ultrapassá-las, mas também para identificar bem as oportunidades e não desperdiçar nenhumas. Estamos em crise, não é? Não podemos desperdiçar. Desperdício é quase crime, é sacrilégio. Não se desperdiça nada. Ora bem, esta questão das mais-valias, da diversidade da educação de adultos, só são mais-valias se nós de facto soubermos reconhecer a legitimidade de todos os atores diversos que estão na educação de adultos. O que significa que há aqui um trabalho que a educação de adultos associada ao sistema escolar tem que fazer, que é de deixar-se abrir à missão educativa de outras entidades, e há um outro trabalho que é as outras entidades que às vezes de uma forma pouco clara, pouco explícita, pouco intencional, têm um papel no sistema educativo, mas também não reconhecem que não têm um saber que lhes permita estar no sistema educativo de uma forma educativa, não é? Em termos de estratégia educativa. Portanto, isto não é fácil, algumas comunicações não são fáceis, principalmente porque temos algumas linguagens e alguns vocabulários que, parecendo que estamos todos a falar da mesma coisa, não estamos. Quando dizemos projeto educativo, estamos todos a falar da mesma coisa. Se uns trabalham numa escola e outros trabalham num centro comunitário, é a mesma coisa. Não será. A designação é a mesma. E, não é? E nós precisamos de encontrar aqui caminhos de converter os nossos entendimentos, traduzir os nossos entendimentos, saber falar as linguagens uns dos outros. Claro que isto é pensar o futuro, é mais diálogo, é mais negociação, é mais entendimento. É mais difícil fazer isto quando estamos em cenário de crise. O cenário de crise quase que se assemelha a cenário de guerra. Cada um tem que defender tanto o seu território e, muito claramente, o seu posto de emprego, o seu posto de trabalho, que é muito difícil abrirmos, de facto, à legitimidade do outro, porque o outro pode ser uma ameaça. Não é? Pode nos tomar o lugar. E isto é uma coisa que, em panorama de crise, é muito mais presente. O que eu acho é que nós, como estamos um pouco subsumidos também no paradigma neoliberal,
esta noção da crise, da ameaça do outro, há de ser sempre presente, mesmo que não estejamos em crise económica. Porque a competitividade induzida pelo neoliberalismo introduz-nos sempre a lógica de guerrilha. Ou nós, ou o outro. Eu contacto com alguma proximidade com o professor Licínio Lima e algumas questões que ele diz de uma forma muito peculiar são irredutíveis, têm que ser ditas da forma peculiar como ele as diz. Como é que eu sei que o meu portfólio de competências está bem feito? Quando na competição ganhei ao outro. Porque senão eu não sei. E portanto... Só convém esclarecer que o doutor Licínio Lima é outro. Não percebe aqui. Licínio José Lima, Licínio Carlos Lima, da Universidade do Minho. Sim. Sim, assim não há confusão. Portanto, esta lógica da competição neste esquema neoliberal existe sempre. E, portanto, este posicionamento quase de guerrilha existe sempre. Agora, onde é que também se manifesta? Manifesta-se também no vocabulário. Porque é que em tanta documentação transnacional, nacional, desaparece a palavra educação? Porque é que é só aprendizagem ao longo da vida e não aprendizagem e educação ao longo da vida? É indiferente. Quando estava a colocar a questão de podemos educar adultos, não sei, creio que sim. Eu sou educadora social, sou educadora de adultos, é porque acredito que, claro que sim. O que eu sei é que os adultos aprendem sempre, quer eu queira, quer não. A aprendizagem acontece sempre. Mesmo que ninguém tenha uma intencionalidade educativa na interação. A aprendizagem acontece. Agora, quando nós começamos a colocar questões de aprender o quê, para quê, como, em que sistemas, em que organização, quando começamos a dar respostas sistemáticas a isto, então começamos a assumir uma missão educativa e os processos de aprendizagem acontecem numa direção e num sentido e de uma dada forma. Não é? Se não estivermos preocupados a dar respostas a isto, a aprendizagem vai acontecer. Se eu ainda por cima responsabilizar cada um pela sua própria aprendizagem, então nós vamos competir como loucos para ir aprender tudo o que pudermos, como pudermos, onde pudermos. Eu não acho mal que toda a gente aprenda tudo o que puder, onde puder e como puder. O que tem que ser questionado é qual é a racionalidade por detrás da ânsia e da voragem da aprendizagem. Qual aprendizagem? Se a racionalidade é para competição no mercado de trabalho, se é para servir a ordem e o desenvolvimento estritamente económicos, então depois nós temos que nos perguntar que educação é esta. Se nós contribuirmos para não colocar as questões de que aprendizagem, para quê e como é que a aprendizagem e a educação se articulam, então se calhar também não estamos a oferecer aqui um movimento de resistência a esta voragem de ditames não educativos dentro do campo educativo. Portanto, sim, podem-se educar adultos, com certeza que sim, cada vez que o sentido das aprendizagens é estruturado, orientado e organizado para um determinado sentido de desenvolvimento e as pontas não são deixadas ao acaso. E isto leva-me onde? É que se a educação está tão profundamente associada à sociedade, modelo de sociedade, modelo de desenvolvimento social, modelo de desenvolvimento humano, jamais a educação de adultos ou a aprendizagem ao longo da vida pode ser tão acentuadamente de responsabilidade do adulto aprendente que o Estado se possa demitir e desresponsabilizar desta educação de adultos de banda larga móvel. É mais isto, é mesmo a banda larga móvel. A educação ao longo da vida, essencialmente, para o futuro, tem que ser pensada, de facto, como educação ao largo da vida. Em inglês, talvez a tradução fique menos esquisita, não é? Porque é o lifelong e é ao longo da vida. Certo, muito bem, mas ao longo da vida, também ao largo da vida, life-wide, em toda a banda larga de vida. Aprendemos em toda a banda larga de vida, mas nem todos esses processos de aprendizagem são processos educativos, intencionados com uma orientação estratégica. E vocês que trabalham em estabelecimento prisional, quer dizer, vocês percebem muito bem que aprendizagem e educação não é a mesma coisa, não é? Os adultos com quem vocês trabalham, como qualquer adulto e como qualquer criança, aprende segundo qualquer tipo de processo, formal, não formal, informal, e está sempre a aprender. Não é? Todas essas aprendizagens estão dentro de um quadro de valores e dentro de uma orientação estratégica e educativa. Não. Em estabelecimento prisional também não é? Há aqui um papel muito claro, parece-me a mim, se pensarmos em educação de adultos e a aprendizagem ao longo da vida como sendo algo, de facto, educativo
educacional, do campo da educação, que é, eu acho que cabe ao setor formal abrir-se e reconhecer as aprendizagens realizadas no informal e no não formal. Evidentemente que sim. Excluir isto é excluir a totalidade do ser, não é? Agora, o abrir-se e ser passível de haver este reconhecimento, nunca perdendo de vista qual é o sentido agregador e de construto daquela pessoa e da sociedade que estas aprendizagens vão fazendo. Portanto, será como? Eu acho que me vou remeter a uma outra citação, e ainda por cima é citação de citação. Uma vez ouvi o professor António Nova a falar de uma intervenção pública que o John Dewey estava a fazer. O John Dewey, o grande pensador da educação, eu acho que há uma citação dele também muito usada, que é a questão de ele não sabe o que é educação para a vida, o que ele sabe é que a vida é a educação, não é? E uma coisa que ele uma vez diz, é que estava a conversar, e alguém levanta-se do público e lhe diz: mas o senhor já saiu do terreno há muito tempo. E o senhor agora pensa as questões da educação, mas não está no terreno. E eu acho que sei mais do que o senhor, porque eu tenho 10 anos de experiência. E ele devolve: e o senhor tem a certeza que tem 10 anos de experiência, eu tenho 1 ano de experiência repetido 10 vezes. E, portanto, as aprendizagens ao largo da vida e nos contextos informais e não formais também não são dada garantida. O que é que se está a aprender? Quando um adulto está num contexto qualquer, exatamente está a aprender o quê? Eu sei lá. Depende de quem ele é, da sua trajetória, das relações significativas que estabelece com as pessoas com quem está a interagir, com os contextos onde está. A questão aqui é: caberá ou não ao sistema formal, que tem mecanismos mais desenvolvidos, ajudar o adulto a perceber exatamente o que aprendeu, como aprendeu, onde aprendeu, ajudá-lo a cruzar isso com aquilo que é a tradição da ciência e da cultura, do seu tempo, do seu contexto, para efetivamente o adulto se apropriar das experiências que teve, tomar consciência do que aprendeu e tomar consciência do que ainda quer aprender. E isto é uma forma do formal se abrir ao não formal e ao informal, mas de não perder também aquilo que tem para dar na conjugação dos sistemas. Não é? Podemos dizer que o reconhecimento e validação de competências, e isto é uma posição muito pessoal, é fundamental como alicerce num processo formativo de adultos. Não é um processo formativo de adultos em si. Não é uma meta. É algo que tem que estar na base e integrado sempre no processo formativo. Está lá. Do mesmo modo que a aprendizagem em contexto escolar e o ensino escolar é fundamental, mas não é só. Do mesmo modo que as aprendizagens que se fazem naquilo que tem mais a ver com a educação popular são fundamentais, mas não são só. O sistema formal teria mais responsabilidade que os outros sistemas em promover, junto de cada adulto, uma forma integrada de compor o seu trajeto de aprendizagem, dando-lhe uma intencionalidade educativa. E isto é responsabilidade do Estado. Isto é a responsabilidade de um Estado que tem na sua Constituição a responsabilidade da educação para todos e a responsabilidade de um Estado que ainda tem alguma escola pública, apesar de estar a fazer esforços brutais para se desembaraçar da escola pública. Tem havido vários estudos europeus que evidenciam que o nosso problema não é falta de qualificação. Nós vamos estando cada vez mais qualificados. Ora bem, eles não evidenciam em relação a nós. Há estudos noutros países que se fazem e que se percebe que só há um impacto mesmo profundo dos processos de qualificação quando há uma retaguarda educativa, de educação cidadã muito forte. A qualificação por si só não lhes trouxe necessariamente grande vantagem. E a minha questão também é: neste momento vamos tendo um recuo de direitos de cidadania, em estabelecimento prisional, vocês trabalham com pessoas que estão privadas de alguns dos seus direitos de cidadania. E, portanto, a construção da cidadania pelo processo educativo é algo que tem que estar presente. Se subsome a educação de adultos nesse contexto a uma educação escolar ultra rigidificada, que ainda por cima até já nem está na alçada do Ministério da Educação, porque está dentro daquilo que é o Catálogo Nacional de Qualificações, que em si mesmo está sob a alçada de um outro Ministério que não tem educação na sua designação. Pois, são questões para pensar no futuro, são mesmo isto. A questão aqui é: desperdiça-se a oportunidade de estar presente em estabelecimento prisional só porque estas são as condições de trabalho? Não, claro que não. Fecha-se a porta a determinadas formas de existência da educação de adultos e da aprendizagem ao longo da vida porque seguem lógicas de mercado,
porque são muito mais orientadas para a classe média, que não servem de facto à construção de cidadanias ativas, críticas, aprofundamentos da democracia. Não, claro que não. Lamentavelmente isto traz-nos mais dores de cabeça, mais necessidades de posicionamento crítico e de assumirmos responsabilidade pelas escolhas, por exemplo, ao nível das metodologias que fazemos. Não é? Procurar bem as nossas margens de liberdade, procurar bem as nossas margens de poder, encontrar as nossas esferas de decisão e tentar fazê-lo. Mais uma vez acentuo que isto, quando se está sozinho ou em campo fragmentado, é mais difícil. Quando se encontra força no coletivo e quando se percebem que as questões são transversais, independentemente do contexto em que trabalhamos, depois tanto melhor. Esta coisa do trabalhar em rede, que é um chavão que, lamentavelmente, também acho que temos abusado e pervertido, a nível nacional, em vários campos, é mesmo real que é uma vantagem. Trabalhar em rede, mas trabalhar realmente em rede, em parceria real. Não numa parceria em que há determinados setores que estão sob a alçada, mesmo com a pata em cima, por parte de outros setores. Ora bem, e é isto. O adulto aprende e, portanto, se aprende e se há um sentido orientador estratégico para a aprendizagem do adulto, claro que se educam adultos. Se a aprendizagem ao longo da vida é uma coisa que até deriva de um outro paradigma fantástico, que era a educação permanente, que implicava a assunção do ser humano como um ser eminentemente vocacionado para se educar, está aqui. Há o risco de estar completamente submetida à ordem neoliberal, claro que sim. Precisamos de ter uma vigilância crítica sobre isto. Apesar dos constrangimentos que a escola tem, ainda assim a escola tem mais recursos para agir no campo da educação do que outras entidades que agiam no campo da educação de adultos, movimentos associativos, movimentos sindicais, movimentos de educação popular. Esses então já não têm hipótese nenhuma, porque nunca foram fortes e agora então já nem sobreviver conseguem. E portanto sim, há uma responsabilidade aqui. Agora só há uma responsabilidade também se as pessoas mantiverem algum otimismo para agarrar essas oportunidades. Neste momento é-me possível manter algum porque há encontros destes, porque eu percebo que as pessoas não estão a desistir do que estão a fazer. E portanto, nós, por exemplo, na Escola Superior de Educação, continuamos a formar professores e continuamos a formar educadores sociais. E também nos dizem que temos que reduzir o número de vagas porque eles não têm emprego. E então, depois, e se nós não lutarmos um bocadinho para estrategicamente nos posicionarmos como uma escola de educação e não uma escola de preparação de técnicos para o mercado de trabalho, pode ser que a gente consiga pensar o futuro de uma forma mais otimista, mais resistente. E o resto deixaremos para lá, se quisermos conversar.